Boa tarde a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmão, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor e eu vou lembrar aos irmãos que Deus no Antigo Testamento, Ele escolheu 12 patriarcas, 12 pessoas que foram fiel aos seus mandamentos, que são os 12 patriarcas. E os 12 patriarcas, Deus provou ele e eles provaram ser fiel, provaram que aceitavam os mandamentos de Deus, que eram os 10 mandamentos. Então os 12 patriarcas no Antigo Testamento coroou os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é Jesus Cristo. Entendeu? Porque Jesus é a palavra, Jesus é o verbo que se fez carne. Então os 12 patriarcas que coroaram os 10 mandamentos simbolizava os 12 apóstolos que acompanharia Cristo. Entendeu? Então aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, da escolha dos 12 patriarcas, simbolizava a escolha dos 12 apóstolos que seguiriam Cristo no início da pregação dele. É por isso que diz aqui em Apocalipse capítulo 12, versículo 1 em diante. Lembrando que o capítulo 12, o 12 significa o Pai e o Filho falando. O Pai, o Filho e os 10 mandamentos. O número 12 significa o Pai, o Filho e os 10 mandamentos. E também simboliza os 12 apóstolos. Então eu vou ler aqui, Apocalipse capítulo 12. E viu-se um sinal no céu, uma mulher vestida do sol, essa que é a igreja, tendo a lua debaixo dos seus pés. A lua simboliza a igreja do Antigo Testamento. Tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Aqui está falando da salvação de Cristo, que ia dar a luz a nós. Ia dar a luz à salvação, que até os apóstolos do Antigo Testamento, os patriarcas, foram salvos através do sacrifício de Cristo. Então está escrito assim, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, o sol é o próprio Deus, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. A coroa de 12 estrelas são os 12 apóstolos. Jesus, ele é o cabeça da igreja. Nós e todos os membros da igreja somos o corpo, e Jesus é o cabeça. E aqui está escrito, olha lá, que debaixo do seu pé, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Tinha uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça da igreja. A cabeça da igreja quem que é? Jesus Cristo. E a coroa de 12 estrelas são os 12 apóstolos que vinha depois. Então os 12 patriarcas simbolizavam a vinda dos 12 apóstolos. Deus pregou o evangelho, pregou os mandamentos para ele, Deus pregou o evangelho, pregou os mandamentos. Deus ensinou os mandamentos, que são os 10 mandamentos, para os 12 patriarcas do Antigo Testamento. E eles aceitaram o mandamento. Eles aceitando o mandamento, como Abraão, Isaac e Jacó, que foram fiel, quer dizer que eles aceitaram obedecer o mandamento de Deus. São os 12 patriarcas. Então eles coroaram os 10 mandamentos. Entendeu? Coroaram. E depois, quando Jesus nasce, Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus, ele é os 10 mandamentos. E Jesus tem 12 apóstolos seguindo ele. E fala que na cabeça da igreja havia uma coroa de 12 estrelas. E Jesus é o cabeça da igreja, a coroa de 12 estrelas que estava sobre ele, é os 12 apóstolos que os seguia, pregando o evangelho. Entendeu? Então, irmãos, Jesus, ele é os 10 mandamentos. Todo judeu que guardava o sábado no Antigo Testamento, ele estava dizendo que ele cria na vinda de Cristo. Quando ele guardava o sábado, que era o 7º dia, ele estava dizendo que ele cria que Deus enviaria seu 7º Espírito para os salvar. E veio Jesus. Jesus é o 7º Espírito de Deus, que é o mandamento do sábado. Então você junta os 7 Espíritos de Deus, que é o mandamento do sábado, com os outros 9 mandamentos, dá 16, que é o leão da tribo de Judá. Então todo aquele que invocar o nome de Jesus e obedecer os mandamentos tem a vida eterna. Se você mudar os mandamentos, você mudou o caminho, entendeu? E só há 2 caminhos, se você sair dos mandamentos, você está caminhando para o lago de fogo.